Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida e ilumine de forma poderosa os teus caminhos. Povo da fé, mais um dia firmes no nosso propósito, em direção à resposta de Deus. Só que hoje Deus, Ele nos revelou uma palavra para que nós venhamos refletirmos em relação à nossa conduta para com Ele. Deus nos trouxe hoje uma palavra um pouco mais dura, para que nós venhamos endireitar, aprainar os nossos caminhos para com o de Deus. Pois como nós estamos buscando de Deus a resposta, para que nós venhamos obter a mesma, a nossa vida, ela tem que estar alinhada para com a de Deus. Pastor, por que o Senhor tem falado essas coisas? Porque a palavra nos fala de um homem chamado Isaac. Isaac nada mais é do que o filho de Abraão, o filho da promessa, o qual tem sobre a sua vida as bênçãos abraâmicas. E a Bíblia nos diz que uma certa feita há fome na terra. Então Isaac, ele decide descer ao Egito para ali ter alimento. Só que Deus diz que não. Fala, não, você não vai descer. Você não vai até o Egito, Isaac. Mas pelo contrário, tu vai ficar nessa terra. Porque eu serei contigo. Eu irei te abençoar, eu irei te prosperar. As promessas que eu fiz a Abraão se cumprirão sobre a sua vida. Pois Abraão em vida, ele guardou os meus mandamentos, ele preservou os meus estatutos, ele me obedeceu, ele me temeu. Então a bênção que eu jurei a ele, a promessa que eu fiz a ele, se estenderá a você. E a sua descendência será abençoada, será fecunda nesta terra. Então Isaac obedece. Isaac fica na terra que Deus mandara. Só que Isaac faz uma coisa que ele não deveria fazer. Ele negociou princípios. Ele negociou valores. Como assim, pastor? Por ele temer, por ele ter ficado com medo, ele mentiu. Por mais que mais adiante a Bíblia nos diga que Deus o abençoou, aquela mentira a qual ele conta naquele lugar gera a ele uma consequência negativa. Gera a ele problemas. Pois eu quero que você entenda algo. A pior coisa que pode acontecer é você andar errado e dar certo. Porque isso é uma armadilha. Isso é uma ciranda do inimigo. Ele quer te induzir ao erro. Ele quer que você venha ter a falsa sensação que mesmo em pecado, mesmo em falha, as coisas estão dando certo. E na verdade não estão. Isso nada mais é do que o diabo facilitando para que você venha cair. Pois a Bíblia diz que um abismo chama outro. Então o Senhor, a senhora tem que parar e analisar bem. Se eu tenho feito algo de errado e tentado certo, isso não é bênção de Deus, isso é a armadilha do diabo. Então eu irei colocar minha casa em ordem, eu irei endireitar os meus caminhos, por mais que o preço a ser pago seja alto, eu andarei de forma correta, pois a recompensa que vem de Deus, ninguém pode tomar de mim. Aquilo que vem de Deus, ninguém vai poder tomar, mas aquilo que é dado pela mão do inimigo, qualquer um tira. E o diabo, ele é malandro, ele é astuto. Ele te coloca num posto alto para que você venha cair e a sua queda seja tão grande, seja tão vergonhosa que você não consiga mais se levantar. Você conhece pessoas que aparentemente estava tudo bem, aparentemente estava tudo dando certo, mas somente ela sabia que o que ela estava fazendo é oculto. E quanto aquilo foi revelado a tudo e a todos, a queda foi tão grande, que até hoje essa pessoa não conseguiu se erguer, se levantar mais. Porque não era a bênção de Deus, mas sim a ciranda do inimigo. Então eu quero que você acompanhe comigo que nós vamos ler na palavra e venha refletir o como você tem levado a sua vida com Deus. Pois se você estiver andando de forma correta, por mais difícil que pareça, a promessa, a palavra vai se cumprir. Mas se você está andando de forma errônea e tudo tem dado certo, toma cuidado, porque o final é triste e decepcionante. Mas olha o que está escrito na palavra de Deus. Perguntando-lhe os homens daquele lugar,
a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia ele consigo: os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo. Isaac, ele mente por medo. Ele temia o que poderia acontecer com a sua vida. Só que tem um pequeno porém. Isaac, ele pensou nele. Mas ele pensou na sua esposa? Como assim, pastor? Pare e analisa comigo. Você está na terra de um povo inimigo. Porque Isaac, ele está na terra de Gerar, na terra dos filisteus. Lhe perguntam: quem é esta mulher? Ele lhe diz: é minha irmã. Pelo que nós conhecemos da história, a mulher naquela época não tinha valor. Ela era tratada como o quê? Como um objeto. Isaac diz que ela era sua irmã. Não diz que ela é sua esposa. O que aqueles homens poderiam fazer com Rebeca? O que aqueles homens podiam fazer com a esposa de Isaac? Muitas coisas. Podia ou não podia? Podia. Porque Isaac mentiu. Isaac deu legalidade para que o mal pudesse tocar na vida da sua esposa. Mas por que isso acontece? Porque Isaac estava com medo. O ser humano com medo, ele acaba se tornando uma pessoa irreconhecível. Como assim, pastor? Tanto para o bem como para o mal. Uma pessoa com medo, ela pode revelar os piores instintos que há no ser humano. Só que Isaac não revelou um instinto mau, mas ele mentiu. Ele, para se proteger, fez a esposa dele se tornar uma presa fácil. Só que tem um porém, mais adiante a Bíblia diz que Abimeleque, rei dos filisteus, vendo de longe, viu que Isaac acariciava a Rebeca e manda chamá-lo. E diz: ei, ela não é sua irmã. Vejo claramente que ela é sua esposa. Por que você mentiu para a gente? Por que você nos induziu a cometer um grande delito? Porque, entenda uma coisa, uma mulher casada, ela não poderia ser tocada por nenhum homem naqueles tempos. Hoje não precisa nem falar. Mas o medo de Isaac induziu a um povo inimigo a poder tocar na própria esposa. Ele, para se proteger, fez ela se tornar uma presa fácil, desagradou a Deus, decepcionou a Deus. Isaac, ele fez tudo aquilo que não deveria ser feito. Tudo isso por causa de uma mentira, porque estava com medo. Meu amigo, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei quais são as dores que você tem levado, eu não sei o que tem se passado na sua vida. Mas uma coisa eu entendi e aprendi com o decorrer do tempo. Eu não posso negociar os meus valores e princípios para com Deus. Eu não posso dar legalidade para o mal entrar na minha vida e destruí-la. E quanto é que eu faço isso? Quanto eu me desvio da palavra de Deus. Quanto eu, para me proteger ou para ter alguma vantagem na vida, eu procuro caminhos escusos que vão me impedir de agradar o meu Senhor lá na frente. Isaac mentiu, Isaac enganou, tudo isso para se salvar. Aí você vai falar: não, pastor, mas tudo isso foi para ele salvar a pele dele. A que custo? Ele salvaria a sua pele e condenaria da sua esposa? Você acha isso certo? Você acha isso justo? Enquanto a Bíblia nos ensina e nos orienta que nós homens, devemos dar a nossa vida pela nossa esposa? É questão de raciocínio. É questão de parar, pensar e analisar a situação e a questão. Na hora que foi perguntado a Isaac quem era ela, ele deveria ter falado sem pensar duas vezes: é minha esposa. É a bênção que Deus me deu. Mas ele, com medo, falou: não, é minha irmã. Quantas vezes lhe são perguntadas certas coisas e você, por medo, tem mentido
tem enganado, tem omitido, que hoje em dia virou moda. Não é uma mentira, é uma omissão, não. Uma omissão nada mais é do que uma mentira. Não tenha medo das consequências e não tenha medo do que possa acontecer com a sua vida, mas seja verdadeiro, seja sincero, conte a verdade, custe o que custar, meu amigo. Pois quanto nós andamos na verdade e na sinceridade, nós temos uma bênção, a bênção de Deus. E o diabo não pode nos tocar. Você quer resposta? Você quer mudança? Então seja honesto consigo mesmo. Não transfira as responsabilidades da sua vida para terceiros. Não culpe terceiros de coisas que você tem que fazer. Não se omita para ter algum benefício ou algum ganho. Assuma a responsabilidade. Tenha a hombridade de suportar as consequências, de carregar o nome de Jesus Cristo consigo. Amém, gente? Deu para entender? Hoje a palavra foi um pouco mais dura, um pouco mais profunda, mas tudo isso para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para que a palavra do nosso Deus, ela se cumpra de forma eficaz a mim e a você. Amém, meu amigo? Então vamos orar? Pois agora é momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor. Meu Pai, nós acabamos de ler na sua palavra que Isaac ele teve medo. Isaac temeu a própria vida. E quando aqueles homens perguntaram a ele quem era aquela mulher, ele não teve a coragem necessária para dizer que era sua esposa. Mas o medo o consumiu. O medo, meu Pai, o controlou. E ali, meu Pai, ele se desviou do seu caminho. Ali ele desviou-se da sua palavra. E disse, ela é apenas a minha irmã. Ele deu legalidade ali para o mal entrar e destruir a própria casa, o próprio lar dele, meu Pai. Mas o Senhor foi compassivo, misericordioso e não permitiu que nenhum mal tocasse na casa e na família de Isaac. E o Senhor foi além. Fez com que o próprio rei dos filisteus viesse repreender a Isaac. O que nós aprendemos e entendemos com isto? Que a mentira, meu Pai, ela não nos leva a lugar nenhum, pelo contrário. Ela nos traz um atraso, uma vergonha, uma humilhação, meu Pai, que ninguém pode apagar. Mas se nós entendermos que devemos andar na verdade, sermos sinceros para com o Senhor e não termos vergonha do Teu Evangelho, da Tua Palavra, por mais que as consequências sejam duras, sejam pesadas, o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda e nos protege. Meu Pai, eu oro junto com cada um destes que tem acompanhado esta oração comigo. E eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, toca na vida do seu povo, meu Deus, e faz a transformação, faz a mudança de dentro para fora. Não deixa, meu Pai, que os medos, que as inseguranças da vida, meu Pai, venha fazer eles corromper-se diante do Senhor. Não permita, meu Pai, que os medos que eles têm sentido, que os pavores que têm vindo sobre eles, meu Pai, venha fazer com que eles venham se desviar da sua palavra, não. Mas pelo contrário, que eles venham ter a força necessária, a intrepidez necessária para permanecer fiel, para não se corromper, para não se perder da tua palavra, mas pelo contrário, venha avançar e continuar nos teus caminhos e através de suas vidas glorificar o teu nome. E meu Pai, se porventura há um mal, há um espírito, Deus, que tem impedido a vida do seu povo de avançar, de progredir, se tem algo impedindo, meu Pai, a tua palavra de se cumprir na vida deles, que neste momento esse mal, esse espírito das trevas, ele seja vencido e derrotado. Em o nome do Senhor Jesus, que toda força contrária, todo pensamento ruim, todo mal lançado, rogado, proferido contra essa vida, em nome de Jesus, que saia e que em nome de Jesus, a partir deste momento, o Espírito da verdade, meu Pai, não se aparte das nossas vidas,
Que o espírito da intrepidez, o espírito da coragem, meu Pai, ele não se aparte da nossa vida, mas pelo contrário, ele venha fazer morada e habitação em nosso coração, em nossas vidas. E quando nos depararmos, meu Pai, com situações difíceis, com situações escusas, meu Pai, o Senhor nos dê força, direção e sabedoria para que venhamos avançar, glorificar o Teu nome, venhamos permanecer firmes na Tua palavra, sem nos perdermos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém, e graças a Deus. Amém, meu amigo? Que você tenha esse entendimento. Não negocie os seus valores e seus princípios, não. Permaneça fiel a Deus. Não minta, não engane, não ludibrie, não deixe o medo te controlar. Mas permaneça embasado na palavra de Deus.